eu vou ajudá-los na disciplina de matemática. Vamos ao tema da aula de hoje: matrizes. Uma situação muito comum nos dias de hoje é as donas de casa irem a supermercados diferentes, pesquisarem os preços de vários produtos. Vejamos a seguinte situação. Uma dona de casa foi a 3 supermercados, A, B e C, e pesquisou os preços de alguns produtos: arroz, feijão, leite e ovos, né? Então, por exemplo, para o arroz, no mercado A, ela encontrou 13,25. No mercado B, ela encontrou a 3,42. E no mercado C, ela encontrou a 3,70. O mesmo para os produtos feijão, leite e ovos. Na verdade, o que essa dona de casa fez foi que ela montou uma tabela com os produtos que ela queria e os supermercados diferentes, ok? Vamos agora à definição de matriz. Uma matriz é um conjunto de números que estão dispostos em forma de linhas e colunas, ou seja, qualquer tabela é uma matriz, qualquer tabela numérica é um conjunto de números que estão dispostos na forma de linhas e colunas. Vejamos alguns exemplos. Essa matriz, por exemplo, 1, menos 2, 3, 4, 0 e menos 1, é uma matriz que a gente chama de 2 por 3, porque o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo a quantidade de colunas. Lembrando que linhas são horizontais e colunas são verticais. Outro exemplo. Nesta matriz, 2, 1, menos 4, 5, 0, 7, 6, menos 3 e 2, essa matriz ela possui 3 linhas e 3 colunas. Portanto, nós dizemos que essa matriz é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Outro exemplo é a matriz menos 5, 6, 4, 2, 0 e menos 1. Essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Lembrem sempre que quando a gente diz uma matriz M por N, significa que ela tem M linhas e N colunas. O primeiro número indica sempre a quantidade de linhas e o segundo indica a quantidade de colunas. Vejamos agora a construção de matrizes. Uma matriz pode ser construída a partir de uma determinada lei, a partir de uma determinada regra, né? Vejamos um exemplo. A igual a A e J, 2 por 2. Isto quer dizer que a matriz A é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Tal que A e J é igual a I mais J. Como fica? A matriz A vai ser A11, A12, A21 e A22. A11 é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. A12 é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. A21, ele está na segunda linha e primeira coluna. E A22 está na segunda linha e segunda coluna. O cálculo de cada elemento vai ser dado da seguinte forma. A11 é igual a 1 mais 1, que é 2. Lembrem que a definição dessa matriz era que cada elemento era a soma da linha com a coluna. Ok? Vamos ver os seguintes. A21 vai ser 2, que é a linha dele, mais 1, que é a coluna. Dá 3. A12 vai ser 1 mais 2, que é 3. E A22 é igual a 2 mais 2, que é 4. Portanto, a matriz obtida será A igual a 2, 3, 3, 4. Vejamos agora operações com matrizes. Primeiramente, vamos estudar soma e subtração de matrizes. É importante ter em mente que nós só podemos somar ou subtrair matrizes que tenham a mesma forma. O que quer dizer isso? Eu só posso somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 2 por 2. Eu só posso somar uma matriz 2 por 3 com outra matriz 2 por 3. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos a matriz 1, 5, 4 e menos 2, somada com a matriz 3, 1, menos 2 e 4. Observe que as duas matrizes são 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas.
Como vai ser a soma de matrizes? Nós vamos somar os elementos correspondentes das duas matrizes. Como fica? O elemento A11 da primeira com o elemento A11 da segunda, ou seja, 1 mais 3 dá 4. Depois, o segundo elemento da primeira matriz com o segundo elemento da segunda matriz, 5 mais 1, que dá 6. Aqui é a mesma coisa, o elemento A21, o elemento que está na segunda linha e primeira coluna da primeira matriz com o elemento que está na segunda linha e primeira coluna da segunda matriz. 4 mais menos 2 é 2, e finalmente, menos 2 mais 4, que é 2. Então, vai ser sempre assim, a gente deve somar os elementos correspondentes das duas matrizes. Outro exemplo, aqui nós temos duas matrizes 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. O procedimento é exatamente o mesmo, devemos somar os elementos correspondentes das duas matrizes. Como fica? Menos 5 mais 0, menos 5. 1 mais 1, 2. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. 2 mais 1, 3. E menos 3 mais 4 é 1. Ok, é simplesmente isso. Vejamos agora um exemplo com subtração, diferença de matrizes. Novamente, nós temos duas matrizes 2 por 2 e agora nós queremos subtraí-las. Então, 5 menos 4 dá 1, 2 menos 7 menos 5, 3 menos 2, 1 e finalmente 1 menos 3 dá menos 2. Portanto, o único cuidado que nós devemos ter com soma e subtração de matrizes é que elas devem ter exatamente a mesma forma, o mesmo tipo, e que nós devemos somar os elementos correspondentes. Vamos agora à multiplicação de escalar por matriz. Quando multiplicamos uma matriz por um número, todos os elementos da matriz são multiplicados por este número. Então, pela definição, é bem simples. Basta multiplicar todos os elementos daquela matriz por aquele número. Vejamos alguns exemplos. 2 vezes a matriz 3, menos 6, menos 2 e 1. Então, nós vamos multiplicar todos os elementos daquela matriz por 2. E o resultado vai ser 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos 6, menos 12. 2 vezes menos 2, menos 4. E 2 vezes 1 é 2. Vamos ver agora um exemplo com uma outra matriz. 3 vezes a matriz menos 1, 0 e 4, 2, menos 3 e 1. O resultado vai ser 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes 1, 3. Então, o produto de uma matriz por um número escalar é bem simples, basta multiplicar todos os elementos da matriz por este número. Vamos à multiplicação de matrizes. Eu não posso pegar quaisquer duas matrizes e sair multiplicando aí afora, né? Existe uma condição para que eu possa multiplicar duas matrizes. Que condição é essa? O número de colunas da primeira matriz deve ser exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, A é uma matriz M por N, multiplicada por uma matriz B, N por P, vai me dar uma matriz C, M por P. Observe que o número de colunas da primeira é exatamente igual ao número de linhas da segunda. E o resultado, ele vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Vejamos um exemplo. Eu tenho a matriz A, 1, 2, 5, 3, e eu quero multiplicar pela matriz B igual a 3, 1, 2, 0. Como que a gente vai efetuar o produto de duas matrizes? Tem um esqueminha prático que a gente vai fazer. Ele funciona mais ou menos assim. Eu coloco a primeira matriz aqui e a segunda matriz aqui em cima. Na primeira eu coloco os elementos em retângulos horizontais e na segunda em retângulos verticais. Agora, eu vou seguir essas duas setas aqui. Então, 1 vezes 3, 3.
mais 2 vezes 2, 4. Depois, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 2, 6. E por último, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 0, 0. Agora basta somar esses elementos aqui. E o resultado vai ser 7, 1, 21 e 5. Já trabalhamos, então, até agora, com produto de matrizes, multiplicação de matriz por escalar e soma e diferença de matrizes. Vejamos agora algumas matrizes particulares. Uma matriz linha é aquela que tem apenas uma linha. Olhem no exemplo. A matriz A igual a 2, 3, 0, menos 2. Ela tem apenas uma linha e 4 colunas. Então, ela é uma matriz 1 por 4. Um outro tipo de matriz é a matriz coluna. A matriz coluna, ela tem apenas uma coluna. No exemplo, a matriz B igual a menos 2, 0 e 5. Ela tem apenas uma coluna e tem 3 linhas. Então, ela é uma matriz 3 por 1. Agora, nós temos uma matriz que é chamada de matriz nula. O que é a matriz nula? A matriz nula, ela é denotada pela letra O. E é aquela matriz que tem todos os seus elementos iguais a 0. No exemplo, O igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, todos os elementos dela são nulos. E ela é uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Agora, temos uma matriz muito importante, que é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela que tem número de linhas exatamente igual ao número de colunas. No exemplo, A igual a 1, 8 menos 6, 0 menos 5, 0, 2, 3 e 1. Vejam que ela tem 3 linhas e 3 colunas. O outro exemplo é a matriz B igual a 2 menos 4, 1, 0. Essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Por que eu falei que as matrizes quadradas são importantes? Porque ela vai ser muito útil lá um pouco mais adiante no estudo dos determinantes. Ok? Vamos à matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É aquela que tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os restantes nulos. Ou seja, todos os outros iguais a 0. Vamos ver um exemplo? I2 é a matriz 1, 0, 0, 1. Quais são os elementos da diagonal principal? Eu não falei ainda em diagonal principal, mas a diagonal principal é aquela diagonal formada pelos elementos que tem o número da linha igual ao número da coluna. Né? Nessa aqui, esse elemento é o elemento A11, linha 1, coluna 1. E esse aqui é o elemento A22, linha 2, coluna 2. E todos os outros são iguais a 0. A gente costuma denotar uma matriz de identidade pela letra I, com um índice ali embaixo. Nesse exemplo aqui, I2. O 2 indica que ela é uma matriz de ordem 2, uma matriz 2 por 2. No próximo exemplo, nós temos a matriz I3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. I3, o 3 quer dizer que é uma matriz de ordem 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. E os elementos da diagonal principal são A11, primeira linha, primeira coluna. Depois, segunda linha, segunda coluna. E terceira linha, terceira coluna. O outro tipo de matrizes que a gente vai ver é a chamada matriz transposta. O que é a matriz transposta? É a matriz obtida trocando-se as linhas pelas colunas. Assim fica meio complicado, né? Vamos ver com um exemplo. Então, eu tenho a matriz A, 5, menos 2, 1, 7, 0 e 3. Essa matriz A é uma matriz 2 por 3. Como vai ficar a transposta de A? A transposta de A é AT igual a 5 menos 2, 1, 7, 0 e 3. Observe que a primeira linha da matriz A passou a ser a primeira coluna da matriz transposta de A.
E a segunda linha da matriz A passou a ser a segunda coluna da matriz transposta de A. Outro detalhe importante é o seguinte. Vejam que a matriz A era uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. O que aconteceu com a transposta de A? A transposta de A passou a ter 3 linhas e 2 colunas. Olha, a transposta tem 3 linhas e 2 colunas, enquanto que a matriz A original tinha 2 linhas e 3 colunas. Vamos ver agora inversa de matrizes. Só que não é qualquer matriz que admite uma inversa, não é qualquer matriz que tem uma inversa. São apenas um grupo específico de matrizes. Que grupo é esse? Apenas as matrizes quadradas admitem inversa. Tá? Qual que é a definição de matriz inversa ou de matriz inversível? Uma matriz quadrada A de ordem n é dita inversível se pudermos encontrar uma matriz B de ordem n tal que A vezes B igual a B vezes A, que é igual a IN. O que quer dizer este IN? IN é a matriz identidade de ordem n. Então, se eu tiver uma matriz A de ordem n, ou seja, uma matriz A, n por n, a inversa dela também vai ser uma matriz B, n por n. Também vai ser uma matriz quadrada, n por n. E a condição para que B seja a inversa de A é que o produto de A por B seja igual ao produto de B por A e seja igual à matriz identidade de ordem n. Quando isso acontece, dizemos que A é invertível e que B é a inversa de A. Denotamos a matriz inversa de A por A na menos 1. Só observe que esse menos 1 não é um expoente do A. Ele simplesmente indica a inversa do A. Não confunda o menos 1 com o expoente. Ele não é expoente, é só para indicar que é a matriz inversa de A. Vamos calcular agora a inversa da matriz A igual a 5, 7, 2, 3. Lembra como é que é a inversa? A gente supõe uma matriz B, A, B, C, D, e a condição é que A vezes B seja igual à identidade. Uma matriz multiplicada pela sua inversa deve ser igual à identidade. Então, nós temos a seguinte equação. 5, 7, 2, 3 vezes ABCD é igual a 1, 0, 0, 1. Aqui está a matriz A multiplicada pela matriz que eu quero que seja a inversa de A, tem que dar igual à identidade. A matriz identidade, vocês lembram? Que é aquela que tem os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os outros restantes iguais a 0. Nessa equação aqui, ela vai me dar origem a 2 sistemas de equações. Um deles é 5A mais 7C igual a 1, 2A mais 3C igual a 0. Este sistema tem como solução A igual a 3 e C igual a menos 2. O outro sistema é 5B mais 7D igual a 0, 2B mais 3D igual a 1, que vai ter uma solução igual a B é igual a menos 7 e D é igual a 5. Portanto, a matriz B igual a ABCD, que é a inversa de A, vai ser 3, menos 7, menos 2 e 5. Então, nós achamos a inversa da matriz A. Vamos ver agora um macete para calcular a inversa de uma matriz. Só que esse macete só vale para uma matriz 2 por 2, com 2 linhas e 2 colunas. Então, vamos ver como que ele funciona. Então, considere uma matriz A igual a ABCD. Esse macete são 3 passos que a gente deve seguir. O primeiro passo é: troca-se a posição dos elementos da diagonal principal. Depois, troca-se o sinal dos elementos da diagonal secundária. E por último, divide-se todos os elementos por AD menos BC. Vamos ver um exemplo. Calcule a inversa da matriz A igual a 4, 5, 2, 3. Então, vamos à solução. O primeiro passo, eu devo trocar os elementos da diagonal principal e vai ficar 3, 5, 2 e 4. Antes de irmos para o segundo passo, só quero fazer uma observação. Quais são os elementos da diagonal secundária? Quem é a diagonal secundária?
No caso da matriz quadrada, ela é a outra diagonal, né? É 5 e 2. A principal na matriz quadrada é 3 e 4. E a secundária vai ser 5 e 2. O segundo passo nos diz que a gente deve mudar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, como fica? 3 menos 5 menos 2 e 4. E por fim, o terceiro passo me diz que eu devo dividir todos os elementos da matriz por AD menos BC. No caso dessa matriz, AD menos BC é igual a 2. Então, eu vou dividir todos os elementos da matriz por 2. E o resultado vai ser 3 meios menos 5 meios menos 1 e 2. Está aí a inversa da matriz A. Vamos agora às nossas dicas de estudo da aula de hoje. Bem, pessoal, as minhas dicas de estudo para hoje vai ser o seguinte: eu quero indicar um livro para vocês, na verdade. A coleção é Fundamentos de Matemática Elementar, do autor Gelson Iese, editora Atual. Então, por hoje era isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje, vimos matrizes. Bom, nós aprendemos primeiro a construir uma matriz, né? Vimos que ela tem uma lei de formação, né? Depois trabalhamos com soma, diferença, multiplicação por escalar. Depois multiplicação de matrizes, né? Vimos alguns tipos especiais de matrizes, né? Que eram lá a linha, coluna, matriz nula, quadrada, identidade e transposta. E por fim, nós vimos como calcular a inversa de uma matriz. Bons estudos! A minha dica para a aula de hoje é trabalhar mais com a matriz quadrada, né? Dar mais exemplos e trabalhar um pouco mais a fundo com ela. Ver mais alguns tipos de matrizes que não foram abordadas aqui, como a simétrica, antissimétrica, né? Mais alguns tipos de matrizes. E trabalhar também bastante com a matriz inversa, como o cálculo da matriz inversa, como que a gente calcula detalhadamente, né? Principalmente a 2 por 2. A 3 por 3 a gente tem outros métodos, né? Então essa seria a dica para essa aula de hoje.